Graça e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que nos sejam multiplicados todos os dias da nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre as leituras bíblicas para esse 7º domingo após Pentecostes, sob o tema: a quem nós estamos agradando? Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela nos fala de dois senhores. A Bíblia nos fala de dois destinos: céu ou inferno, Deus ou Satanás, o diabo. A quem nós estamos ouvindo? A quem nós estamos seguindo nessa peregrinação de nossa vida? Em um desses caminhos, cada um de nós está. O que define o caminho em que nós estamos é a nossa vida. São as nossas atitudes, aliadas ou guiadas pela nossa fé. A quem nós estamos agradando nesta vida? A resposta, ela precisa ser dada por cada um individualmente, porque tanto a salvação como a condenação, ela é individual. Cada um responde por si. As nossas leituras bíblicas de hoje tratam sobre isso. Lá no Antigo Testamento nós temos Amós e Amazias. Amós, um homem que ouve a palavra de Deus, que segue os desígnios de Deus, que cumpre a vontade de Deus em sua vida. E ele, quando ouve essa palavra, ele vai até o rei Jeroboão, até o sacerdote, o profeta Amazias, e fala da injustiça, da idolatria, da apostasia. E fala com veemência, fala com firmeza, mostrando a esse rei que era injusto, que era corrupto, que explorava junto com sua corte ao povo, que Deus estava vendo. Deus não estava se agradando, e que Deus permitiria que um povo inimigo viesse e escravizasse esse povo, inclusive levasse cativo esse povo. O rei não gostou de ouvir isso, muito menos o sacerdote, o profeta, que fazia parte da folha de pagamento, que era um dos homens de confiança, um dos conselheiros do rei. E Amazias vai lá e diz: Amós, cala tua boca, fica quieto, vai profetizar na tua terra. E Amós diz: eu não pedi para ser profeta, você é profeta. Eu não pedi para ser sacerdote, você é sacerdote. Eu sou boieiro, eu cuido de sicômoros, uma frutinha parecida com um figo. Só que você não está cumprindo sua função, sua missão. Deus então envia a mim. E é por isso que eu estou alertando para a injustiça. E é por isso que estou alertando para a idolatria. Vocês deixaram de adorar somente Deus, o Deus verdadeiro, no vosso culto, para também adorar em Baal. E é por isso que estou alertando para a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando alguém supostamente segue a igreja, segue Deus, segue, nos dias de hoje, o cristianismo, mas na verdade está longe da palavra, da lei do Evangelho, e acrescenta outras coisas, assim como o próprio Amazias fazia. Ele era o representante da igreja, o profeta, o sacerdote, mas ao invés de seguir a palavra de Deus, e que Deus ordenava, preferia agradar com lisonjas a quem lhe pagava, a Jeroboão ao rei. Amós escolhe seguir Deus. Amazias, seguindo o rei e seus interesses, segue o caminho
do diabo. No Evangelho de hoje nós temos João Batista de um lado e do outro o grande herói, o grande rei Herodes. Quem é João Batista? João Batista, na sua própria definição, é apenas um mensageiro, ou, como diziam os profetas do Antigo Testamento, era uma cana agitada pelo vento do deserto. Ele, segundo Jesus, foi o maior de todos os homens que já nasceu e que nascerá neste mundo. Porque ele cumpre com firmeza a sua missão. Ele aponta para Cristo. Ele prega arrependimento, ele prega conversão, ele prega a palavra de Deus a quem quer que seja. Ele fala aos soldados que deveriam estar contentes com seu soldo e não explorar, não maltratar os presos. Ele fala aos fariseus que eram raça de víboras, que eram hipócritas em condenar o povo e não cuidar dos seus próprios erros. E ele fala ao próprio rei que não era lícito ele, que já tinha um harém, ainda tomar a mulher do seu irmão como esposa para si. E isso fez com que Herodias se enchesse de raiva, porque afinal de contas ela estava ali sendo tratada como rainha. E Herodes só pensava no seu poder, na sua riqueza, na sua opulência e na busca pelo prazer. Diz o texto que no dia do seu aniversário faz uma grande festa. E lá no final da festa, a filha de Herodias, sua sobrinha, faz uma dança muito bonita, muito sensual, que encanta o rei. E ele então promete a ela metade do reino, se ela assim o pedir. Ou seja, ele está prometendo a ela o cargo que era da mãe dela. Está oferecendo. Para quem se dá metade do reino? Para a rainha. Não está contente com as mulheres que tem? E então Herodias vê que poderia perder o seu cargo e decide matar 2 coelhos numa cajadada só, porque a filha vai lá e diz: mãe, o que eu peço? Ela diz: pede a cabeça de João Batista. E assim Herodias não perde o seu cargo, seu privilégio de primeira dama, e se livra do inimigo. Por isso Jesus diz que os filhos do mundo são muito mais espertos nas suas artimanhas do que os filhos da luz. De um lado, um homem que foi fiel até a sua morte, que está no céu, João Batista. Do outro, um rei poderoso, rico, arrogante, que buscava apenas o prazer, que escolhe o outro. No texto da epístola nós temos de um lado o apóstolo Paulo e do outro o mundo. O apóstolo Paulo, que havia sido fariseu, perseguidor de cristãos, até que Deus intervém no seu caminho e mostra que Ele é o Deus verdadeiro, e isso dá uma mudança radical na sua vida, e ele passa a ser um seguidor de Cristo, um missionário, apesar da sua debilidade, apesar da sua fraqueza, apesar das várias vezes que é açoitado, foi apedrejado, que sofre naufrágios, é preso, continua fiel pregando a palavra de Deus. E diz: nós somos escolhidos, nós somos chamados, nós somos eleitos em Cristo. E o nosso penhor, a nossa garantia, é bem claro no texto de hoje, quando ele diz assim: a nossa garantia é o Espírito Santo que está conosco, nos conduzindo, nos dando a fé, e que nos levará por fim como propriedade sua. Enquanto isso, Paulo diz: não se deixem levar pelas artimanhas do mundo. Ele diz: não vos conformeis com este século. Cuidado com aquilo que o mundo apresenta como sendo bonito e belo. Quanto aos religiosos da sua época, ele diz em Gálatas 5:1: não é por obras, não é pelo cumprimento de leis que somos salvos, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Paulo escolhe ouvir a palavra de Deus. O mundo, com suas artimanhas, com suas seduções, com suas modas, escolhe o outro caminho. Assim como os líderes da época de Paulo caíram na apostasia porque criaram várias regras, várias leis para que se chegasse ao céu e não somente a fé em Jesus.
Martinho Lutero, na sua época, estava de um lado, o papado, o imperador, a tradição toda do outro lado. Lutero escolhe ouvir a palavra de Deus. E é por isso que lá em Worms, diante da corte real do imperador, diante dos emissários do Papa, ele se lembra muito bem daquela bofetada que Jesus leva quando está sendo julgado lá no Sinédrio, quando o guarda que acompanhava o sumo sacerdote dá uma bofetada em Jesus. Jesus diz: se eu falei mal, dá testemunho do mal pelo qual eu falei. Se eu falei bem, por que estás me batendo? Então Lutero diz: se Cristo foi injustiçado dessa maneira, ele que é puro, santo e justo, e não foi aceito com a verdade, quanto mais eu, um pobre saco de vermes, não seria rejeitado e perseguido também por vocês. Ele diz: eu digo uma coisa para vocês, não é certo, honesto nem justo um homem agir contra a sua consciência ou contra o seu Deus. Por isso, se vocês provarem pela Escritura Sagrada, pela Bíblia, que tem alguma coisa errada, uma linha que seja errada em algum dos meus livros, eu serei o primeiro a queimá-los. Mas se não conseguirem, eu não posso de outra maneira. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Lutero escolheu o caminho de Deus. Na época dele, o Papa, o imperador escolheram tudo aquilo que Amazias e Jeroboão escolheram na sua época: a riqueza, o poder, a idolatria e a apostasia. Escolheram o outro caminho. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante da mesma oferta, porque Deus é justo e Ele sempre faz a mesma oferta, todas as pessoas de todos os tempos e em todos os lugares. De que lado você está? A quem você está seguindo? Quem você está ouvindo? A quem você está agradando? Esse é o termo que escolhi como a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos mais o mundo e seus modismos, somos injustos no nosso procedimento, também nos aproveitamos dos menos favorecidos ou da nossa situação. Será que muitas vezes não damos ouvidos a tanta apostasia e idolatria que está aí fora, onde se idolatra muito mais homens do que o próprio Deus, onde a maioria das igrejas fala muito mais em prosperidade, em riqueza, em línguas, em bênçãos, em batalhas espirituais, ou em leis, em regras, pode isso, não pode isso, não pode aquilo, do que na fé em Jesus. A quem nós estamos agradando? Queridos irmãos e irmãs, Amós fala de um prumo, fala que Deus estava em cima do muro com um prumo. O prumo serve para medir, para mostrar a retidão daquele muro. O prumo é a palavra de Deus, é a lei e o Evangelho. O pedreiro é o próprio Deus, que quer orientar a minha vida, a tua vida, a vida da igreja, mostrando a retidão em qual ela deve estar baseada, em qual ela deve permanecer. Essa palavra de lei e evangelho, ela não muda, porque Deus não muda. O próprio Deus diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. A lei, ela corrige, ela admoesta, ela chama a atenção e ela condena e mata aqueles que
querem continuar no pecado, não ouvindo a Deus, escolhendo outro caminho. Entretanto, o Evangelho, ele aponta para Jesus. O Evangelho perdoa, reconstrói, ele oferece paz, justiça, graça e verdade. Você se lembra do medo dos seguidores de Cristo? Quando Jesus foi preso, parecia um gato quando cai no canil. Agora olhem esses mesmos seguidores 50 dias após. 50 dias após a prisão de Jesus. De traidores falidos, eles formam uma força-tarefa, uma equipe que transforma o mundo da sua época. Pedro está lá pregando no lugar onde havia negado Jesus. Os discípulos estão lá testemunhando no lugar onde Jesus foi condenado, preso e crucificado. Use o chicote e eles continuarão louvando. Jogue-os na prisão e eles farão daquela prisão uma igreja. Mas por que a coragem, que agora é tão grande depois do Pentecostes, como a covardia o era antes? Por que isso aconteceu? Tem que haver uma explicação. Ganância? Eles não ganhavam dinheiro algum. Poder? Eles davam toda a honra, toda a glória, todos os méritos do que faziam para Cristo. Popularidade? A grande maioria deles foi assassinado por causa de suas convicções, por causa da sua fé. Só há uma explicação: o Cristo ressuscitou. A coragem destes homens e dessas mulheres foi forjada pelo fogo da tumba vazia. A fé era o seu combustível de vida, que os impulsionava, que os levava para a frente. E o que eu quero dizer a você, meu amigo e minha amiga que estão me ouvindo, para aqueles que estão ouvindo, você também pode ser assim. A mesma fé está à tua disposição. A palavra de Deus, que não muda, está aí. Leia o Evangelho. E também quer lhe servir de combustível a ti. Leia, estude, alimente o seu espírito para poder enfrentar todas as dificuldades do mundo, para poder enfrentar a injustiça, a idolatria, a apostasia, que continuam dia a dia, batendo na porta também da tua casa. Queridos irmãos e irmãs, ninguém consegue fazer uma volta triunfal como Cristo fez. Velhas lendas do rock ou velhos atletas muitas vezes conseguem surpreender o mundo pela sua performance, porque pareciam haver ficado para trás e já não terem mais gás para nada. Mas vencer a morte, só Cristo. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes você também precisa de coragem, de motivação, de ânimo para a sua vida? Pois quando isso acontecer, olhe para aquele que venceu a morte por ti. Busque forças, busque coragem, busque ânimo na Escritura Sagrada, na Bíblia, na sua palavra. E se você fizer isso, você não vai correr o risco de errar o caminho. E quando lhe for feita a pergunta, a quem você está agradando,
em sua vida, em sua atitude, você poderá afirmar com toda certeza: ao meu Senhor, ao meu Salvador, aquele que deu a vida por mim e aquele que está ao meu lado em todos os momentos, ensinando a ser uma pessoa justa, uma pessoa que adora somente a Ele e uma pessoa que se firma na verdade. Aqui estou, não posso de outra forma, porque não é justo alguém agir contra Deus e contra a sua consciência. Que assim seja. E a paz de Deus, que excede o entendimento do mundo, guarde corações sementes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.